Olá, mais uma vez estamos aqui, fazendo uso da Palavra de Deus para compreender um pouco a oração. E hoje nós vamos utilizar dois textos. O primeiro está em Filipenses, capítulo 3, e o segundo está em Lucas, capítulo 4. São dois momentos em que eu, estudando o texto, me chamou muita atenção, porque o primeiro texto, Paulo, vai falar desse momento de aperfeiçoamento, desse momento que ele vai prosseguindo, de que ele vai tentando, então, chegar ao alvo, ao conquistar o alvo dele, que é estar ali à medida de Jesus Cristo. Vamos ler, está em Filipenses capítulo 3, verso 14 em diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está aqui falando sobre o aperfeiçoamento, ele está falando sobre a caminhada dele de fé e o alvo dele, né? Onde que ele quer chegar. E ele fala, inclusive, de maturidade. E pensando sobre a oração, me faz refletir muito como é que nós estamos orando. Como é que eu e você estamos orando diante das circunstâncias que temos vivido. E lógico, a gente está passando por momentos muito difíceis, passar por uma pandemia há mais de um ano e meio, inclusive, e viver perdas, lutos, tristezas, decepções, estar diante dos nossos pedidos, de desejos que nós temos e, em algumas vezes, ver muito longe, se ver muito distante disso. Como é que nós estamos reagindo? Então, ao ler o texto de Lucas, capítulo 4, aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo é tentado, eu fico pensando como é que nós enfrentamos os momentos de dificuldade, os momentos que nós vivemos. A partir da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pensar isso com vocês, porque são três momentos ali que me fazem refletir como eu, à base do Senhor Jesus Cristo, estou fazendo as minhas orações, de que forma e de qual a perspectiva que eu estou orando, né? Como é que eu falo para Deus, como é que eu estou pensando. Então, abra aí então a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, que vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E vai dizer, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, nesse momento em que Jesus tem fome, é exatamente aí que o diabo aparece e vai fazer então essa primeira tentação. Ele vai mexer exatamente com a situação que ele está vivendo. E por que eu estou utilizando esse texto como um aprendizado para mim? Por que nós oramos? Se não são pelas perspectivas, não são pelos momentos que nós estamos passando, que estamos vivendo, ou de que alguém que está ao nosso lado, que está vivendo, está então solicitando para que a gente venha interceder em seu favor. Então, se não é o que nós estamos passando, se não são as dificuldades, né? Porque nós não estamos falando de um momento de gratidão, mas talvez um pedido, exatamente isso. Então o diabo ele chega para Jesus no verso 3 e diz: se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. E Jesus então responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É uma compreensão de que aquilo ali não é viável. Não é viável, não é coerente, não é comum que uma pedra se transforme em pão. Mais do que refletir sobre a tentação de Jesus, eu quero que nós possamos refletir sobre o nosso momento de oração, né? O que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que uma pedra se transforme em pão?
Porque é desta forma que talvez o inimigo vai trabalhar nas nossas vidas, querendo que as coisas aconteçam de forma milagrosa, né? Querendo que a gente só busque o milagre, só busque coisas que não tem muita lógica. E é exatamente neste momento em que o Senhor Jesus Cristo vai refutar, dizendo, nem só de pão viverá o homem, porque ele está julgando uma coisa que não é coerente. Então, eu não quero pensar tanto essa resposta de Jesus se está coerente com o que o inimigo está falando, mas de nós pensarmos por que é que nós vamos pedir para Deus que uma pedra que não é possível se transforme em pão. Por que que nós estamos focando no impossível? Por que que nós não podemos focar no possível? Que nem só de pão viverá o homem, ou seja, que diante de algumas dificuldades, o mais importante é nós estarmos com Deus. Por que que nós focamos tanto no problema e não focamos tanto na pessoa do Senhor? Eu acredito que esse primeiro momento pode nos ensinar que as nossas orações precisam mudar um pouco, e isso é sinônimo de maturidade, como diz Paulo. E aí, então, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do céu. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade e esplendor deles, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E então Jesus vai responder, está escrito, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, é um pedido que Jesus poderia fazer diante daquele poder, diante dos reinos, diante daquilo que Ele pode conquistar. Então, as nossas orações, às vezes elas podem se basear naquilo que a gente quer conquistar, naquilo que a gente quer ter, mas a gente precisa, então, observar se isto que nós estamos pedindo a Deus não vai fazer com que, então, nós nos distanciemos de Deus. Isso é maturidade, meus irmãos. Isto é você observar os seus pedidos, é você perceber aquilo que você está pedindo. Então, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, há de nos mostrar nesse momento de que o nosso pedido não é coerente. Ele pode, inclusive, nos atrapalhar. Então, nós precisamos, na nossa vida de oração, considerar isto. Considerar para que a gente possa viver melhor, para que eu e você, então, sejamos mais coerentes no nosso pedido, sejamos maduros no nosso pedido e, sobretudo, observemos se isto é da vontade de Deus. Que o Espírito de Deus que habita em nós possa ter um espaço, um lugar em que Ele fale conosco, que nós possamos ouvi-lo. Olha, isso não é coerente. Então o Senhor Jesus Cristo, olha, Ele vai dizer, olha, está escrito, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Observe se o seu pedido de oração vai te considerar algo que te permita continuar adorando o Senhor, que te permita continuar usufruindo da sua presença e desejando a sua presença. E são tantos os motivos pelos quais a gente faz a oração, mas é importante, então, que a nossa oração seja de alguém que já avançou no nosso relacionamento com Cristo. Que quanto mais nós estivermos avançando, caminhando com Cristo, mais maduros, mais coerentes, mais estáveis na nossa oração, nós seremos. É importante pensar sobre isso. E então, no verso 9, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando na parte mais alta do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para te guardarem, e eles te segurarão com as mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então Jesus responde, dito está, não tente o Senhor seu Deus. Olha, se nós formos imaginar esse momento, é como se o diabo estivesse falando assim, olha, você joga dali que os anjos vão te pegar. E se Jesus faz isso, é como se ele fosse muito infantil, é como se ele fosse uma criança.
Sabe uma criança quando ganha um presente do pai, uma capa, né, desses personagens, né, por exemplo, um super-homem, né, ou um Homem-Aranha, bem, enfim, né, e a criança, o que que a criança faz? Ela coloca aquela capa e ela imagina, né, no seu imaginário infantil, de que se ela se jogar ali daquele móvel, da janela, né, ela vai voar, porque agora ela tem uma capa. E se ela tem uma capa, ela pode voar. Então nada vai acontecer com ela. Então, você imagine se você está pedindo isso para Deus, você está desejando que alguma coisa que simplesmente na sua vida adulta é incoerente. É como se você estivesse fazendo um pedido infantil para Deus. Eu quero voar. Né? Não podendo voar, porque você é um homem, né? Porque você é uma mulher, né? Nós não temos asas, nós não somos pássaros, nós também não somos aviões. Então, fazer esses pedidos para Deus é se tornar muito infantil, né? É como se colocasse uma capa, subisse no móvel, se jogasse, eu vou voar, e acreditando que estaria voando. Então, o inimigo, quando ele fala isso para Jesus, dá a impressão de que ele está falando com uma criança, porque só uma criança ia acreditar nisso. Só uma criança ia se utilizar, né, dos milagres, né, para sobreviver. Só uma criança é que ia continuar acreditando na fantasia. Então, eu e você, né, que somos filhos de Deus, que queremos a cada dia nos parecermos mais com Cristo, é preciso que a gente amadureça nas nossas orações, na nossa vida cristã. É preciso de que a gente entenda que a gente não pode viver só de milagres. E que em vez de então nós fazermos esses pedidos absurdos, essas coisas que talvez não vá acontecer, ou que a gente não sabe porque não conhece, porque não entende, né? É que nesse momento a gente esteja muito mais interessado em estar com Deus para poder passar pelas nossas dificuldades do que necessariamente querer viver de milagres, de coisas sobrenaturais. Porque aconteceram, sim, mas elas precisam acontecer todo o tempo para a gente crer no Senhor Jesus Cristo. Elas precisam acontecer todos os dias, porque a realidade nos mostra que ela não acontece todos os dias. A realidade nos mostra que a cada dia nós estamos perdendo pessoas que amamos, que a cada dia a gente vai lidar com situações muito difíceis. Então, o que é que você está pedindo ao Senhor? Só que aconteça milagres para você? Ou que, diante de todas as circunstâncias, você se torne uma pessoa madura, capaz de então dizer para o Senhor: olha, eu estou passando por esse momento, eu não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria muito que o Senhor estivesse do meu lado, me ensinando, me ajudando e fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. E aí então eu vou me submeter a isso, aprendendo com o Senhor, me tornando como Cristo, não se deixando levar por palavras infantis, promessas que não são o que Deus prometeu. Então que esta palavra nos ajude a ser, no mínimo, pessoas mais coerentes, mais maduras, mas com certeza mais felizes. Que Deus te abençoe.